Queridos, graça e paz. Olha, eu de volta aqui para falar um pouco mais da palavra de Deus. Hoje eu quero falar de um assunto bem interessante. É a questão do inferno. O que é o inferno e num ponto bem específico. Há um entendimento, eu digo que é até folclórico, a respeito da relação do inferno com o diabo, do inferno com Satanás. E eu quero explicar à luz da palavra de Deus qual é essa relação, né? O inferno é o reino de Satanás? O inferno é a casa de Satanás, é onde ele mora? Satanás tem um trono lá no inferno e quem chega lá, ele está atormentando, ele está liderando alguns demônios ou vários demônios lá nesse inferno, nesse lugar, e esses demônios atormentam as pessoas, como a gente ouve muito falar. Será que a Bíblia ensina isso mesmo? Então, vamos ver isso à luz da palavra. Primeiro, eu quero falar para vocês que esse conhecimento é o conhecimento comum. Inclusive até na própria tradição da história da Igreja Católica, tem-se essa ideia. Existe um livro chamado A Divina Comédia, eu já li esse livro há muito tempo, é do Dante Alighieri. E esse livro ele fala do inferno, ele descreve o inferno. E nesse livro tem essa ideia de demônios lá do inferno atormentando as pessoas que lá chegam. E isso se tornou assim, é o conhecimento que se tem. Todo mundo imagina o inferno dessa forma. E imagina Satanás como um tipo de líder do inferno, alguém que está lá dominando, ordenando. É o ambiente dele, é a casa dele, é o ambiente onde ele domina e ele é o líder. As pessoas que forem para o inferno serão atormentadas por Satanás eternamente. É esse o conhecimento que se tem. Eu acho que você deve estar pensando, é isso mesmo, é isso que é o inferno e essa é a função de Satanás lá no inferno. Ele é o dono do pedaço, ele é o chefe da máfia. Né? Mas vamos olhar se a Bíblia realmente diz isso. Primeiro eu quero falar para vocês, não quero decepcioná-lo, mas não. O inferno não é isso. Segundo a Bíblia, a gente vai ver que o inferno não é a morada de Satanás. Não. Satanás não tem uma morada. A Bíblia diz que Satanás, esse ser espiritual, esse anjo caído, ele está na terra. A Bíblia diz que ele tem, sim, um tipo de reinado das trevas, né? Ele é o príncipe das trevas, mas ele reina ou ele escraviza as pessoas, engana as pessoas, influencia as pessoas para o mal aqui nessa terra. A Bíblia fala que ele é o príncipe deste mundo. E eu quero ler alguns textos, vou ler alguns versículos aqui, que isso vai ficar muito claro para a gente. Eu quero ler primeiro em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Vamos abrir a Bíblia e vamos ver o que é que esse texto nos diz. Eu estou aqui com a versão Almeida Corrigida e Fiel, minha Bíblia Scofield, eu gosto muito dessa Bíblia. E 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o texto está dizendo aqui que o Deus com D minúsculo deste século, né? Seria um líder, um príncipe, um rei deste século, cegou o entendimento. Então, esse texto diz que Satanás está neste século. Essa palavra significa neste ambiente, neste mundo. Vamos ler outro texto? Agora nós vamos lá para João, capítulo 12, versículo 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Então, mais uma vez, a gente vê um texto falando que Satanás, ele tem uma influência neste mundo. Aqui não está falando do inferno, de um mundo inferior, de um lugar de tormento. Está falando que o ministério dele, vou chamar assim, a obra de Satanás é aqui neste mundo. Vamos para outro texto? Ainda no Evangelho de João, a gente vai para o capítulo 14, versículo 30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Jesus está chamando Satanás de príncipe deste mundo. Mais um texto que deixa claro que o ambiente
de liderança, vamos dizer assim, o lugar onde Satanás tem a sua influência é neste mundo. Por fim, eu quero ler mais um texto aqui, vai ser Efésios capítulo 2, versículo 2. Vamos lá, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, mais um texto falando deste mundo. Este é um ambiente onde esse príncipe das potestades do ar, né, é esse espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, esse maligno, Satanás, ele opera, ele tem sua influência nesta terra. Amém? Então, André, se Satanás não está no inferno, se o inferno não é a casa dele, qual é a relação do inferno com Satanás? E aí a gente vai concluir nosso vídeo. Eu vou mostrar para vocês por que existe o inferno e qual é a relação do inferno com Satanás. Sim, Satanás vai para o inferno. Claro que ele vai. Mas ele não é o líder do inferno, o rei do inferno. Não tem um trono no inferno para ele ficar sentado governando no inferno. O que tem no inferno para Satanás é tormento, é sofrimento. Vamos ler outro texto. Eu vou ler João 16, versículo 11. Esse texto vem falando sobre o Espírito Santo convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí no 11 diz assim, ó, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Opa! Esse texto tanto diz que Satanás tem sua influência neste mundo, como diz que ele já está julgado. Então, se ele já está julgado, e a gente sabe que ele está condenado, ele vai cumprir essa sentença, essa condenação em algum lugar, numa prisão eterna. E que lugar é esse? Agora sim, esse lugar é o inferno. Então, a relação de Satanás com o inferno é essa. O inferno é o lugar do tormento de Satanás. É a prisão eterna de Satanás. Não o lugar onde está o trono dele. Vamos ver outro texto? Mateus, capítulo 25, eu vou ler o versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Está falando do inferno. Preparado para o diabo e seus anjos. Opa, o inferno é o fogo eterno. E ele é preparado, esse fogo eterno, para o diabo e seus anjos. Então, a gente já está começando a chegar lá. A relação do inferno com Satanás é de um lugar, de uma prisão, de um lugar de tormento, de um fogo eterno, onde Satanás vai ser queimado, atormentado eternamente. E agora a gente vai para o nosso último texto, que está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Nesse texto de Apocalipse, capítulo 20, o texto vem falando do reino milenar de Cristo, e ao final do reino milenar de Cristo, Satanás será solto. Primeiro ele é preso, ele passa 1000 anos preso, e depois ele é solto. Ao ser solto, ele vai fazer a única coisa que ele sabe fazer: mentir, enganar. E ele consegue enganar uma multidão de pessoas nessa terra, e essas pessoas vêm contra Deus. Nessa batalha, que ela é chamada Gog e Magog nesse texto, essa batalha final, o diabo é derrotado por Deus, claro. E aqui vai aparecer a sentença. O momento em que o diabo vai ser lançado do inferno. Ora, André, o diabo não está no inferno, não é lá o trono dele, não, a gente acabou de ver isso. O diabo está nessa terra. Um dia ele vai ser preso, vai passar 1000 anos preso, e depois ele vai ser solto e vai voltar a fazer o que ele está fazendo hoje. Enganar, influenciar as pessoas para o mal, influenciar as pessoas contra Deus. E nessa última batalha dele, ele vai perder, Deus vai derrotá-lo definitivamente, e olha o que vai acontecer com ele. Versículo 10, Apocalipse 20, versículo 10. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Amém? Vou ler de novo. O que é que vai acontecer com o diabo? Ele vai sentar num trono e vai atormentar as pessoas. Ele vai estar lá no inferno, chegando as pessoas lá, os ímpios, aqueles que não creram em Jesus Cristo, e ele vai estar atormentando essas pessoas eternamente. Não. O texto diz que o diabo que os enganava, ele será lançado no lago de fogo e enxofre, e de dia e de noite ele será atormentado para todo
o sempre. Então, essa é a relação do diabo com o inferno. O inferno não é o trono de Satanás, não é a casa de Satanás. O inferno é a prisão eterna, um lago de fogo e enxofre, onde ele vai ser atormentado eternamente. O diabo não é o rei do inferno. O diabo é um condenado ao inferno. Ele já está julgado, ele já está condenado, e o que vai acontecer com ele no inferno é tormento. Ele vai ser atormentado eternamente. O diabo nunca foi líder do inferno, ele nunca teve a chave do inferno, ele nunca foi o dono do inferno, ele nunca atormentou ninguém no inferno. Ele vai ser atormentado eternamente no inferno quando ele for lançado lá. Por enquanto, ele está livre nessa terra, influenciando aqueles que não têm Jesus Cristo. Ele não tem poder sobre aqueles que estão em Cristo, porque nós temos autoridade no nome de Jesus, dada pelo próprio Jesus, inclusive para expulsar demônios. Está lá em Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 16. Então ele não tem influência sobre aqueles que estão em Cristo, mas ele tem influência sobre aqueles que não estão em Cristo. Ele tem, sim, uma grande influência, ele escraviza as pessoas neste mundo. Mas um dia ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é o inferno. E no inferno ele vai sofrer tormentos por toda a eternidade. Amém? Então, de uma vez por todas, entendam. O inferno não é a casa, não é a moradia de Satanás. O inferno é a prisão, é o lugar de tormento para ímpios, para anjos caídos, e é o lugar onde Satanás vai sofrer tormentos eternamente. O diabo não é o rei do inferno. O diabo é um condenado ao inferno. Espero que tenha te ajudado. Que Deus te abençoe. Graça e paz.